Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou Dame de Carve. E hoje eu vou estar falando a respeito de alguns livros que são meus favoritos até então, né? E eu espero assim que vocês gostem. Bom, o primeiro livro que eu começo é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E assim, gente, primeiro eu gostei bastante dessa coleção aqui da Abril, que foram clássicos que eles reeditaram. E eu achei que ficou muito lindo, assim, sabe? Pela questão, essa pegada mesmo de livros clássicos. Eu achei muito bonita a capa, né? Como vocês podem ver aqui. Muito formalzinha, muito fofinha. E eu gostei também desse marcador aqui que tem, né? Que a gente pode estar colocando aqui na página que a gente está lendo, né? E eu gostei bastante. E também eu gostei também da forma também como o livro vai passando. Tipo, já tem muito tempo que eu comprei esse livro. E as folhas, elas vão, tipo, meio que envelhecendo, assim, sabe? Então fica aquela coisa, assim, meio de... aquela pegada mesmo, assim, de meio que pergaminho, assim, sabe? Tipo, eu gosto dessas coisas, então eu achei que ficou bem legal aqui, assim, ó. Ele vai ficando com a texturinha, assim, meio amarelada. E eu achei bem interessante. Achei bem legal. Eu gostei muito desse livro. Tem o filme dele também. E é muito bom. Achei que foram muito fiéis, assim, ao livro. E tiveram vários pontos, assim, alguns pontos que me chamaram a atenção, que me fizeram refletir. Como, por exemplo, o papel da mulher da sociedade da época. A mulher na época, tipo, o patamar, o último patamar da pessoa que ela podia alcançar, da mulher, que ela poderia alcançar, era o casamento. Então, assim, as moças, elas viviam, elas aprendiam coisas de casa, elas, enfim, se aperfeiçoavam para esse grande patamar, que era o casamento. Eu achei bem interessante, e a Jane, ela retrata isso muito bem. Gente, também o figurino. Aí eu já tô falando da questão do... Pelo livro dá pra gente ir vendo, né? Até porque a gente sabe que... acho que se passa no século XVIII. Acho que é no século XVIII que se passa a história. E, gente, ai, aquelas roupas, meu Deus do céu, que coisa incrível. Sabe? Tipo, é porque, enfim, tudo alterou, né? Modernidade e tal. Mas, assim, eu simplesmente sou apaixonada, assim, por essas roupas de época. Então, assim, eu achei lindo o figurino. Ficou muito perfeito. E aí é a história da Lizzie e do Mr. Darcy. Na verdade, eles dois, tem outros personagenzinhos, assim, secundários, né? Então quer dizer que esse casal, o Mr. Darcy e a Lizzie, eles são tipo o casal principal, assim, da história. Mas há muitos pontos importantes também no decorrer com outros personagens. E aí a Lizzie é uma jovem muito, ela tem menos de 21 anos. E ela é uma jovem, assim, muito à frente daquela época. E a Jane Austen, ela tem muito disso, sabe? De ter sempre as suas heroínas, as suas personagens. Sempre há uma personagem, assim, que rompe, sabe? Com as barreiras da época. Então a Lizzie é uma dessas. E ela não é muito, ela não se importa muito com a opinião dos outros. Ela tem uma opinião própria. E ela defende essa opinião. E acontece que tá tendo como tem esse foco todo de casamento e tal, e os homens precisam casar e as mulheres também, logicamente, então querem ser a mulher perfeita para poder ser escolhida. E aí chega na cidade o Darcy com o Billing. E aí os dois são muito ricos. Na verdade o Darcy, ele é mais rico do que o Billing. E aí eles se hospedam lá numa casa de aluguel lá que eles alugaram lá. E aí o Billing vai promover um baile, né, pra poder enfim, tendo uma visão das mulheres e tudo mais, né, sabendo como que é lá tudo. E aí ele promove essa festa. E aí todas as meninas da cidade ficam super afoitas pra poder participar dessa festa e tudo mais. E a Lizzie, a Lizzie, a Jane, e aí tem mais acho que duas irmãs mais novas, vivem numa casa, nenhuma casou até então. E aí a mãe delas, ela tipo, é a casamenteira, sabe? Tipo, ela quer que as filhas se casem, ela quer que as filhas tenham um futuro. E até porque a parte da herança do pai da Lizzie, do Sr. Bennet, vai passar pro primo. Então, assim que o primo casar, ele que vai ficar com a parte da herança. Então, as meninas vão ficar sem nada, entendeu? Então, ela fica super nervosa, porque ela precisa promover esse futuro para essas filhas, né, e tudo mais. E aí ela não perde a oportunidade, vai lá pra festa, lá, e aí ela fica lá expondo das meninas, tudo mais.
E aí ela vai e apresenta a Jane pro Sr. Bingley lá. E o Sr. Bingley logo de cara já fica apaixonado por ela, né? E ela também já fica caída por ele, assim. E só que o Darcy, ele já fica com o pé atrás. Ele acha que por o Bingley ser muito rico e tudo mais, ele acha que a Jane só quer o dinheiro dele, né? Só quer uma posição social. E aí, no decorrer da história, ele vai fazer ele meio que boicota essa relação dos dois. E aí, mais pra frente, a Lizzie fica sabendo. Enfim, gente, vai acontecendo é um desenrolar muito legal, assim, sabe? Eu aconselho bastante vocês a lerem. Dá pra ter uma ideia muito boa da época. Enfim, os costumes, a cultura, como que era, sabe? Todo o desenrolar da história no decorrer do século. Bom, o segundo livro que eu vou mostrar é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E, gente, o que é esse livro? Não sei. Gente, primeiro que eu sou fã da Agatha Christie. Eu sou fã dela, tipo, há muito tempo. Eu conheci ela na época de ensino médio. Ensino médio ou ensino fundamental? Nessa época aí de colégio, aí, de escola e tal. E a maneira com que ela chega ao final é incrível, assim, sabe? E esse livro aqui... Inclusive, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, peraí. Ele foi eleito o melhor romance policial de todos os tempos. E, gente, porque é muito bom. Sério, ele é muito bom, esse livro. Li, assim, acho que, sei lá, acho que uns 2 dias eu li o livro, não lembro. É a história, assim. Na verdade, tem esse nome aqui, Não Sobrou Nenhum. Mas também tem o caso dos 10 negrinhos, também. Também tem por esse nome. Que às vezes, assim, se vocês não acharem Não Sobrou Nenhum... Se bem que não tem como não acharem Não Sobrou Nenhum, né? Ou Não Sobrou Nenhum, ou o caso dos 10 negrinhos, vai achar do mesmo jeito. Conta a história de um grupo de pessoas. São 10 pessoas que são convidadas, e são assim, pessoas aparentemente aleatórias, que são convidadas para poder passar um fim de semana numa ilha. E numa ilha, tipo, né, bem esquecida lá. E aí, essas 10 pessoas recebem cartas falando que elas são convidadas para poder passar um fim de semana lá e tudo mais. Chegando lá, na verdade chegam 8 pessoas. Lá na ilha lá já tem mais 2 pessoas que é a cozinheira lá, a menina que limpa e cozinha e tudo mais, e o esposo dela. Aí eles ficam, tipo, ninguém se conhece nem nada, né? E aí todo mundo fica se perguntando, né, o que tá acontecendo e tudo mais. E aí já logo nessa noite, o marido da cozinheira, ele foi orientado pelo dono da casa a num dado momento, quando todo mundo estivesse reunido na sala, instalasse um disco, só até aí que era falado pra ele. Beleza. Aí quando tava todo mundo reunido lá, ele colocou esse disco, aí começou uma voz, né, falando, né, tipo, senhoras e senhores, né, uma boa noite e tudo mais. Então foi, tipo, condenando cada um, culpando cada um por um tipo de assassinato, né, e todo mundo fica se entreolhando, né, tipo, o que tá acontecendo, né, ninguém, tipo, todo mundo fica meio assim. Enfim, aí passa esse momento, e aí todo mundo fica ali aflito e tudo mais. E já nessa mesma noite, já acontece uma morte, e aí vai desenrolando toda a história, e todo mundo vai morrendo, e todo mundo não vai sabendo quem que é. E esse é a grande sacada do final, né, que eu não vou contar, mas é muito boa. É um livro que te prende muito, sabe? Então eu recomendo vocês, é um livro de suspense, romance policial e tal, então quem gosta desse tipo de livro, eu super indico E Não Sobrou Nenhum. Bom, gente, o terceiro livro que eu vou estar mostrando pra vocês é A Culpa das Estrelas, do John Green. Eu sei que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre esse livro. Eu gostei bastante. O John, com todo respeito, né, pra mim só rendeu só esse livro, sério, tipo, eu comprei Quem é Você, Alaska, li Teorema Catherine, mas, gente, não emplacou, sabe, tipo, eu não consegui, assim, não sei se é porque ficou muito, que esse livro aqui, por mais que lide com adolescente, mas, assim, lida com um tema sério, então, assim, atrai bastante. Um ponto que eu achei muito interessante no livro foi que eles citam, o John, ele cita um outro livro, né, que é o preferido da Rachel, que é Uma Aflição Imperial. E é uma pegada muito legal. Mas assim, ele fala sobre essa menina e ela tá passando por um estágio de doença também, terminal. Vai acontecendo coisas durante a vida dela e ela morre. Só que, tipo assim, o livro para num momento, tipo assim, crucial, sabe? Fica aquela coisa, entendeu? Assim, mas tem muito o que mostrar, né, nesse livro. É como é a vida, de que muitas vezes você tá ali no seu dia a dia, né, com seus afazeres e tudo mais, e de repente você é interrompido, você morre e ali acaba.
E assim, gente, eu acho assim que todo mundo já ouviu falar, eu já viu esse filme, né? Então assim, eu não vou me prender muito a falar da história, né? Mas assim, por exemplo, algo também que chama muita atenção, no caso é o fato da doença, né? Que é essa questão de câncer e tudo mais, que é uma doença, né, complicada, que envolve muita coisa. Mas eu achei bem legal, assim, o jeito com que o autor colocou. Eu gostei bastante mesmo, assim, das piadas internas entre eles, assim, entre a Razel, o Gus e o amigo deles. Também gostei também de como o autor tirou o foco, né, do Gus, colocando toda a atenção pra Razel, então você o tempo todo ali, tals, é a Razel, é a Razel, é a Razel, e de repente, pá, o cara morre, tipo, né, como assim? Gostei também bastante também da questão daqueles dizeres, né, que a pessoa fala aí no velório da pessoa, né, quando a pessoa morre. Eu achei interessante ter esse pré-velório, digamos assim, que ele falou. Por quê? A pessoa, só depois que morre, que a gente vai falar, só depois que morre que a gente vai, enfim, né, dizer o quanto que amava, o quanto que, enfim, que era importante. E, tipo, a pessoa não vai mais ouvir. Gostei dessa ideia que o autor colocou nesse momento do livro. Bom, gente, o próximo livro que eu vou estar mostrando pra vocês é este daqui, Caixa de Pássaros. Eu sempre, assim, gosto muito de estar descobrindo novos autores e tudo mais, e esse daqui foi um livro desses que eu tava, tipo, fuçando lá na Saraiva, e aí eu vi esse livro aqui, me chamou a atenção logo de cara, que quando ele fala que não abre os olhos. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Mas, gente, é um livro incrível, sério. E ele fala sobre um assunto delicado, né, que é a questão do suicídio. O que acontece? Esse livro é passado num momento, assim, tá todo mundo lá, de boas, tals. De repente, as pessoas começam a ver coisas. Começa, assim, com mortes isoladas, assim, de casos de suicídio aqui, um outro ali e tudo mais. Beleza. Só que aí começa a ganhar proporção esses suicídios, entendeu? E aí o pessoal vai começando a pensar, meu Deus, o que tá acontecendo e tudo mais. Uns começam a criar teses do que tá acontecendo, suposições e tudo mais. E outros não estão nem ligando. E uma das que não estão ligando é a Mallory, que é a personagem principal. Não tá muito ligando pra isso, né? Enquanto a irmã dela, nossa, a irmã dela já tá entrando em surto, né? Tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E assim, o que vão conseguindo descobrir é que a pessoa, tipo assim, ela vê alguma coisa, né? Uma suposta coisa que faz com que ela se mate. Acho que passa 4 anos. É um livro muito bom. Eu gostei bastante. Por mais assim que tenham cenas assim, meu Deus, de mortes assim. Ai, meu Deus do céu, que medo. Uma coisa que me fez refletir bem sobre esse livro foi essa questão mesmo do suicídio. Mas eu achei que foi num momento muito oportuno, sabe? Nunca se ouviu falar tanto em suicídio, nunca se ouviu falar tanto em pessoas que estão se matando e tirando suas vidas. E essa questão, assim, desse suicídio sequencial. Eu acho, assim, que retrata muito o que está acontecendo hoje, infelizmente. Bom, gente, e pra finalizar... Mas não menos importante, ai, gente, olha aqui, este livro, lindo. Eu gostei muito desse livro. Tem uma frase do Franz Kafka que fala assim, o livro tem que ser como um machado num mar congelado. Esse livro aqui é daqueles assim que, sabe, você tá ali, seu coração ali, e de repente congelado, e ele vem com o machado e pá, e pluf. Quebra tudo aquilo, sabe, toda aquela visão que você tinha. E assim, sabe, ele te faz refletir sobre muita coisa. E aí ele fala sobre essa questão do suicídio assistido. Mas é um livro muito bom, sabe? Tem a Louise Clark, tem o Will. E o Will é um tetraplégico, né, que tá ali e tal. Enfim, após um acidente, meio irônico, né? Ele se vê tetraplégico, enfim, aquele homem viril, aquele homem todo empolgado com a vida, acaba perdendo essa liberdade, enfim, essa autonomia. E aí entra a Louise com seu jeitinho meigo, com seu jeitinho engraçado, seu jeitinho, sabe, toda cute de ser. Só que ela é muito focada, assim, tipo assim, ela é muito limitada, entendeu? Assim, daquela vidinha pacata, né, e tudo mais. A renda dela, de salário e tudo mais, é a maior renda da casa. Então, assim, mas é que ela vive naquele mundinho ali, ela paralisou a vida dela. E é isso que o Will, ele nesse momento, quando ele entra na vida dela, ele desconstrói, ele tenta desconstruir essa questão dela se limitar muito, dela ficar só naquele mundinho dela ali, pra, tipo, ela expandir os horizontes. Então, tipo assim, aquilo que ele não tinha, né, condições de fazer, ele queria que ela fizesse e tudo mais.
Enfim, aí tem a história dela tentando convencê-lo de que a vida vale a pena, de que a vida é boa de ser vivida e tudo mais. E aí, nesse desenrolar, eles, né, têm uma fé, tem uma paixãozinha ali e tudo mais. Ele é muito bom, né, fala sobre essa questão de você realmente, né, fazer mais, né, daquilo que você está acostumado a fazer, entendeu? Tentar coisas novas, tentar coisas diferenciadas e tudo mais. Tem um lado negativo, como eu já falei, né, da questão do suicídio assistido, que, enfim, até eu acho que teve uma certa... teve até uma certa discussãozinha das pessoas que realmente têm essa tetraplegia, né, nessa questão do personagem do Will mesmo, assim, de como ele sendo tetraplégico, que queria morrer e tudo mais. E aí os tetraplégicos na vida real, tipo assim, reivindicaram isso, né, falando que não é assim, que tipo, não é porque tá com essa tetraplegia que, consequentemente, eles querem morrer. Eu achei um livro incrível, é um livro que realmente te acrescenta bastante. Gente, eu chorei tanto nesse livro. Eu até esqueci de falar, né, que esses dois livros aqui, ó, eu até na época coloquei no meu Face que eu achava que eu não ia chorar mais depois de A Culpa das Estrelas, né? Daí vem a Jojo e rompe com isso. Quem não leu, leia, vale a pena. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E assim, curtam, se inscrevam. E também deixem nos comentários aqui se algum desses livros que eu mostrei pra vocês é o preferido de vocês ou vocês já leram. Enfim, se vocês tiverem sugestões de outros livros, né, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar saber os livros que vocês estão lendo, enfim, quais são os seus favoritos. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E assim, gente, se vocês gostaram, compartilha com os amigos, com a família. E se você não gostou, compartilha com as pessoas que você não é tão amiga assim. E quem sabe aproveite esse momento para poder quebrar essa inimizade. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.